15 de fevereiro de 2026. Vamos falar hoje algo muito importante. Algo que às vezes pode parecer óbvio, mas a história do homem tem mostrado que não é tão óbvio. E não é só a história do homem em geral, é a história de cada um de nós. Eu quero dizer que o ódio não tem lugar no coração do cristão. Será que a gente pode afirmar isso? Então, por quê? Porque o amor é a marca distintiva do discipulado cristão. E o ódio é fundamentalmente incompatível com esse amor. O ódio é um peso que impede o cristão de caminhar, mas muitas vezes ele não se dá conta disso. Então, é necessário a gente prestar atenção nisso, porque ainda mais nessa vida assim acelerada que a gente vive, às vezes a gente ainda não deu fé, né? Como aqui em Minas costuma dizer, a gente ainda não percebeu que às vezes a gente está aninhando o ódio dentro de nós. Bom, vou te pedir para assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, assim você recebe todos os novos vídeos no canal. Pedir também, compartilhe, seja pelo Facebook, pelo YouTube. Quem sabe nesse exato momento tem alguém que precisa de ouvir isso, né? Bom, eu quero começar com uma parábola muito curta, mas densa e forte. Então chama O Veneno e o Templo. Certa vez, um jovem discípulo procurou seu mestre, furioso com alguém que o havia traído, e disse: mestre, eu odeio aquele homem. Não consigo parar de pensar no mal que ele me fez. O ódio que sinto é como um fogo que não apaga. O mestre, em silêncio, levou o jovem até um templo sagrado e perguntou: se você encontrasse um balde de lixo podre e fétido, você o levaria para dentro deste templo sagrado e o despejaria sobre o altar? O jovem horrorizado respondeu: claro que não, mestre. Isso seria um sacrilégio, seria uma profanação do que é santo. Aí o mestre colocou a mão no coração do jovem e disse: pois saiba que o seu coração é o templo do Altíssimo. Quando você guarda ódio de alguém, você está fazendo exatamente isto, carregando o lixo de outra pessoa para dentro do seu lugar mais sagrado. O ódio é um veneno que você bebe achando ou querendo que o seu inimigo morra. Você profana a sua própria morada, tentando punir quem está fora dela. Desculpe. Então, já vamos partir. O que tem a ver o templo conosco, com o nosso coração, nossos sentimentos? Olha o que está em 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui dentro mora o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo de Deus. Então, assim, Jesus, ele viveu isso. Nós somos santuários do Deus vivo. Então, assim, o ódio é totalmente incoerente, né? Tenta fazer a nossa habitação, que é luz, porque Deus é luz, Deus é amor, e aí a gente quer trazer lixo para dentro da gente. E só como eu falei lá,
às vezes acontece e a gente não percebe. Então, assim, hoje vão ter bastantes versículos, sabe? Porque eu creio que a palavra é espírito e é vida. E quando você ouve o que a palavra diz, aquilo vai entrar no seu coração pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, em Mateus 5,44 está escrito, eu vou ler, não vou ler só o 44, eu vou ler do 38 até aliás, do 43 ao 48, e o 44 vai estar dentro. E ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes ao que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gente, isso é um mega desafio. Jesus nos desafia a amar até mesmo os nossos inimigos, demonstrando, né, esse amor incondicional. Então, Jesus elevou o padrão, mas você vai falar, não, mas isso é impossível. Não é. Porque quando Jesus morreu, ressuscitou, morreu no nosso lugar, ele deixou o Espírito Santo de Deus. É ele que nos ensina todas as coisas, é ele que nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor ensinou, é ele que vai promover essa transformação no nosso interior. Então, assim, nós temos a maior força ao nosso lado, nós precisamos de olhar para ela, prestar atenção ao Espírito Santo, identificar em nós essa raiz de amargura, esse ódio, e daí a gente pedir o socorro, a gente clamar a Deus, Senhor, muda o meu coração, Senhor, porque não tem como o nosso coração receber aquele saco de lixo. Lembra da parábola? O cara chegou lá, eu tô morrendo de ódio. Talvez ele não tenha percebido, mas quando o mestre dele falou, peraí, você colocaria um lixo podre dentro do templo? Não. Então, a gente precisa de ter essa consciência. Eu não vou trazer para dentro do meu coração o lixo do ódio do mundo, o lixo da traição, da falta de perdão, de todos os problemas que realmente não quer dizer que a gente vai estar livre deles. A gente não vai amar só aqueles que nos amam, é o que o Senhor está falando. Amai os que vos perseguem, aqueles que vos maltratam. Então, assim, realmente é como a gente nadar contra a correnteza, servir a Jesus, porque o ódio, que às vezes você assim, não quer dar esse nome pesado, você vai falar, não, é só um rancor, é uma inimizade, é uma vingancinha, é um desejo do mal, mas tudo isso tem um nome, chama ódio, e é incompatível com o amor do Pai. Então, Jesus nos ensinou isso, ele viveu, se ele viveu, é possível a gente também viver. Olha, já vou para outro verso também, que é João 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas também
ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esse amor mútuo é a nossa identidade, é o identificador do cristão. Você vai falar, é fácil? Não, não é fácil. Mas Deus não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Olha, também em Mateus 22, 37 a 40 está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é algo assim... Vamos repetir. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, assim, às vezes você pensa, é um versículo curto. É curto, mas é profundo, é tremendo, é extraordinário. Dele depende toda a lei e os profetas. Tudo que está escrito pode... Jesus mesmo falou, olha, ame a Deus acima de todas as coisas. É o contato na vertical e ao próximo como a nós mesmos. E tem vários outros versículos que vai esclarecer esse próximo quem é, né? Então, é algo assim, é um imperativo. Então, nós precisamos examinar o nosso coração e descobrir se tem ali alguma raiz de amargura. Mas, como eu já falei, nós não estamos sozinhos. A saída, a solução, o Senhor está ao nosso lado. Olha, eu trouxe mais alguns versículos aqui. João é extraordinário para falar disso. Na primeira carta dele, no verso 2,9, diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então, assim, muito forte. É como a gente, tipo assim, em resumo, ele está falando, me engana que eu gosto. Não tem como você dizer que ama a Deus se não ama seu irmão. Isso está escrito na palavra, não fui eu que escrevi. Então, são coisas muito fortes. Também um pouquinho mais à frente, 1 de João 3,15, está escrito: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está até agora nas trevas. Então, você está pensando, você talvez não tenha consciência do seu ódio, você está pensando que está tudo bem. Não sei se vocês lembram, algumas semanas atrás eu falei de Mica. Era um cara que ele achou que estava fazendo tudo certo, ele construiu um ídolo, ele arrumou um sacerdote para aquele ídolo, ele fez um monte de trem assim, achando que estava fazendo certo. Então, esse achar que está fazendo certo não é assim um medidor muito bom sobre nós mesmos, que a gente se engana. Então, e aqui a palavra não deixa margem para interpretação. Está muito óbvio, muito claro. Não tem como você amar a Deus e odiar seu irmão. É uma palavra dura, porque às vezes, tipo assim, você pode dizer, não, mas esse cara fez muito mal para mim, não, esse cara fez mal para minha família, ele é digno de ódio. Esse é o pensamento do mundo, mas não é o de Jesus. O de Jesus é amai ao outro, amai ao inimigo, amai o que vos persegue, o que vos maltrata. E é possível. Olha, qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, João está associando o ódio ao homicídio, mostrando a gravidade deste pecado. O ódio destrói a comunhão com Deus, com os outros. Ainda que você possa justificar e falar, não, mas é que a pessoa é ruim. Não, ela é ruim, não é só para mim, não. Ela é ruim para muita gente. Mas não cabe
o ódio no coração do cristão. Você tem que se examinar, avaliar, e glória a Deus que há uma saída, que Jesus é maravilhoso, que o plano de Deus é extraordinário. Ele deixou o Espírito Santo quando ele subiu ao céu para nos guiar, é o Consolador, aquele que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto ele disse. Então, mais uma de João, 1 de João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele vai detalhando, ele vai colocando mais clareza para a gente não ter dúvida do que ele está falando. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João afirma que o amor a Deus é inseparável do amor ao irmão, ao próximo. O ódio ao irmão contradiz a profissão do amor de Deus, contradiz o caminho cristão, contradiz o ensino do Senhor. Então, o ódio no coração é sinal de que a pessoa ainda não está vivendo plenamente o que o Senhor planejou para ela. Destrói a comunhão com Deus. Então, eu falei que há o Espírito Santo, ele que vai nos ajudar. A natureza transformadora do amor, o amor cobre multidão de pecados. Olha só, vamos ler Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, transformando nossa natureza e capacitando-nos a amar como Jesus amou. Então, a gente precisa clamar para o nosso coração mudar. Claro que a gente vai ter ações a fazer, mas é o Espírito Santo, é o poder de Deus que vai completar essa obra. Também, 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que isso não é automático. Eu costumo dizer, se a gente era chato, continua chato. Se a gente era feio, continua feio. As suas características antes de aceitar Jesus, físicas e de temperamento, assim, elas vão continuar. Você pode dar uma mexidinha, uma melhoradinha. Mas aqui está falando que você tem o potencial de ser uma nova criatura. Então, é possível ser. Não é automático, mas é possível. Então, nós podemos ser transformados, como a palavra fala, de degrau em degrau, de glória em glória, com uma nova natureza, uma nova capacidade de amar. Então, você vai se entregar a Jesus, você vai se prostrar, se humilhar, se render a Jesus, clamar pelo Espírito Santo, fazer a transformação no seu coração, e aí você vai continuando, caminhando dia após dia, você vai clamar para viver a verdade que Ele preparou para nós. E tem mais, gente. Em Mateus 5, do 21 e 22, está escrito, olha, antigamente estava escrito, não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. Aí vem Jesus, como diz, eleva o nível e fala, não é só matar, não. Se você, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que é seu irmão disser raca, réu de sinédrio, disser assim louco, será réu do juízo. Então, Jesus vai além da lei exterior, ele olha para dentro do nosso coração. Então, ele equipara o ódio ao assassinato, assim como João falou. Então, Jesus mostra que o ódio no coração é uma forma de assassinato espiritual. Quem guarda raiva persistente, desprezo, desejo de mal contra alguém, já viola o mandamento central, né? E aí vamos mais um pouquinho, Hebreus 12, 15.
O que Paulo fala para a gente? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que a gente priva da graça de Deus? De que nenhuma raiz de amargura brotando no seu coração vos perturbe e por ela muito se contamine. Então, se você guarda aquela raiva, aquele rancor, aquela memória, aquela coisa, uma amargura que brota dentro de você, você vai contaminar não só a você, mas o outro. Então, esse ódio persistente é uma raiz de amargura que contamina e impede a comunhão com Deus e com os outros. O Senhor não está falando que a gente não tem sentimento. Está escrito também, ireis, mas não pequeis. Então, há sentimentos que a gente não pode ignorar. Não estou falando aqui para a gente, né, ignorar tudo que acontece. Às vezes, ainda mais eu que sou meio... O meu temperamento é mais para colérico, né? Então, às vezes, esquenta aqui dentro. Mas o que acontece? Você coloca logo aquilo na mão de Jesus, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me livre desse mal, não me deixa ficar com raiz de amargura. Então, não é você, é assim, o problema é você sentir essa quentura aqui, né, que dá essa raiva, assim. Não é sentir a emoção inicial, é não deixar que ela se transforme em ódio enraizado, é não cultivar. A gente costuma dizer que isso parece com os pensamentos, o coração também tem semelhança com os pensamentos. Aliás, essa divisão, ela é assim, né? Não é como uma ciência exata, né? Sentimentos, pensamentos, eles têm interseções, né? Então, fala que um pensamento mal pode passar na sua cabeça, como se fosse um passarinho, você não pode deixar fazer ninho. Então, aquele sentimento de raiva, de contrariedade, é legítimo. Não adianta você falar que não, porque acontece, né? Em uns mais, outros menos. Mas é você entregar para o Senhor, se submeter a Ele e pedir a Ele perdão e confiar que o Espírito Santo vai transformar o nosso coração. Então, é não deixar esse rancor inicial fazer morada em nós e gerar essa raiz de amargura. E aí eu vou para o Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é isso? Vai vir vontade de você, como diz o outro, dar um murro na cara de alguém. Mas não te deixe vencer do mal, porque nós e Deus somos maioria. O Espírito Santo habita em nós. Eu vou ter a força para me vencer esse desejo inicial de vingança, de raiva. Então, ele não pode, esse ódio, ter morada permanente. Então, assim, nós já vimos, esse ódio é como se fosse um assassinato. Coloca a pessoa na treva. Destrói o testemunho cristão, destrói a comunhão. Então, por isso a exortação constante é: eu preciso perdoar. Eu preciso orar por aqueles que me ofenderam. Eu preciso vencer o mal com o bem. Mas tem o Espírito Santo que vai me ajudar. Deixe que o Espírito Santo cure as feridas que geram rancor. Se, você procurar e achar aí uma raiz de amargura, de ódio, a boa notícia é que há cura. Confesse. Assim, admita, reconheça que existe e se arrependa, peça perdão, dê perdão, busque a graça de Deus, busque a comunhão com o Espírito Santo e eu tenho certeza que o Senhor vai mudar, sabe? Então, e não é tipo assim, a história de cada um é recheada de feridas emocionais, de injustiça, de influências negativas. Cada um tem sua história, mas não tem nenhuma história que possa ser maior do que o amor de Deus, maior do que o poder do Espírito Santo. Não tem trauma, não tem dor, não tem, assim,
o maior sofrimento que possa ser maior do que o amor de Deus, que possa ser maior que a consolação do Espírito Santo. Então, assim, se você achar aí essa raiz de amargura, esse ódio, vá diante de Deus, confesse, se arrependa, clame a Ele para substituir esse sentimento, sabe? E assim, e tem alguns passos: reconhecer, confessar, né? Admitir a presença do ódio no coração, confessar para Deus, buscar a cura, né? E isso vem com o quê? Com a presença do Pai, com se expor à palavra de Deus, com a comunhão entre os irmãos, com aconselhamento pastoral, apoio de outros cristãos, porque os casos variam muito, as situações bem complexas, né? Então, e o perdão, não tem como você passar por cima do perdão, sabe? Ainda que o seu ódio não seja para uma pessoa específica que você conhece, é um ódio assim mais geral, mais amplo, né? Então, ainda assim é possível você ser curado, é possível o Espírito Santo substituir esse sentimento ruim, esse veneno, esse lixo. Viu lá o mestre, né, mostrando o menino, esse ódio aí, você vai pôr um balde de lixo no seu coração. Então nós não venhamos a colocar esse ódio. Se ele está aí, esse lixo, vamos lançar fora, vamos tirar fora. E assim, amar. O Senhor nos dá essa capacitação de amar, cultivar a gratidão. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar o conjunto da obra. Às vezes tem uma pessoa, ninguém vai gostar de tudo e vai ser assim 100% alinhado com qualquer pessoa, porque as pessoas são diferentes. Mas aí retire, olhe um pouquinho assim mais à distância e veja o conjunto da obra. Observe essa pessoa. Não, nisso aqui ela foi sacana comigo, mas olha, quanta coisa ela me ajudou, quanta bênção ela me trouxe. Então, a gratidão é importante, reconhecer o quanto a pessoa te ajudou. E essa busca de comunhão com o Espírito Santo, vamos dizer, é o segredo, só que não tem assim um milagre para acontecer. Assim, é um milagre o próprio processo de transformação, só que não é assim imediato. Você vai ter que ir se entregando, reconhecendo, confessando, pedindo perdão. Às vezes, tem muita coisa aí, né? Tem muito lixo, precisa tirar. É como uma cebola, vai tirando camada por camada. Então, eu já quero ir para o versículo-chave. Na verdade, hoje teve tantos versículos que eu não pude escolher um só, eu escolhi 3. O primeiro vai ser o Mateus 22, versos 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Romanos 12, 21, né, que não tem muito tempo que eu falei: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o João 4, 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, gente, é assim, eu desejo muito que essa palavra possa tocar seu coração. E antes de eu fazer a oração, eu queria concluir assim, né, que o ódio é incompatível com o discipulado cristão. O amor é o mandamento central, é a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Embora, né, a gente lute contra o pecado, as emoções negativas, nós devemos resistir ao ódio e buscar a transformação pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a amar como Deus amou. E é um jeito prático também, Paulo falou lá para Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, vamos ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus, as bênçãos, as promessas, né? Tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Então, eu já vou orar. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida de quem está me ouvindo aqui. Eu te agradeço pelo seu amor incondicional, porque Jesus, né, se entregou por nós, se ofereceu por nós, ele não tinha dolo nenhum. Eu te agradeço porque eu sei que ele está comigo até a consumação dos séculos. Eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, eu quero mudar o meu coração. Eu sei que com a força do Espírito Santo eu vencerei o mal com o bem e você também vencerá o mal com o bem. Ó Senhor, que nós aprendamos a clamar a Ti por transformação. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração e até a próxima semana.